Amém. Graças a Deus. Microfone ligado. A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite de salvação. Pastor Afonso aqui com mais uma edição do nosso podcast. Hoje estamos com uma novidade. Estamos com um convidado que está aqui pela primeira vez. Nosso querido irmão Abraão. Desde já eu quero agradecer a sua estadia aqui conosco. Fico muito grato por ter aceitado o convite. Obrigado por este apoio. E hoje a gente vai saber quem é Abraão. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho, né? Eu nem sei o que é que ele tem para falar. Só fiz trazer. Mas eu quero já agradecer a você que tem nos acompanhado. Quero agradecer a você que tem nos auxiliado. Você que tem compartilhado, deixado o seu like. Muito obrigado. Muito obrigado de verdade. E também eu quero agradecer pelos novos inscritos no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Esse canal aqui é voltado para o bate-papo, testemunho, anúncio. É bem verdade que nunca mais a gente trouxe aqui um testemunho, mas não se preocupe não, que nós ouviremos aqui um testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. Mas nessa noite, como eu já falei, estamos aqui com o nosso querido irmão Abraão, amigo, estou me aproximando agora. Irmão em Cristo, graças a Deus, testemunho, estamos juntos aí nessa caminhada. Quero mandar um abraço para todos os participantes. Hoje eu entrei em contato com alguns, a ligação vai chegar até você também, tenha certeza. Já liguei para Rodinei, já liguei para Júnior hoje, e estarei ligando também para o nosso pastor Romi. Fique tranquilo, pastor Romi, que o senhor estará voltando aqui em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Eu vou passar a palavra nesse momento para o nosso irmão Abraão, para que ele venha se apresentar, até porque você ainda não conhece pastor Abraão. Amém. Eu me chamo pastor Abraão, né? Isso. Sou pastor de alguns anos, também servo de Deus. Amém. Servo de Deus, sou teólogo na área de casamentos. Isso. E outros ramos, né, da teologia, onde eu sou cursado. Tenho outras qualificações também, como estudante de direito. Amém. Mas, enfim, né? Glória a O Deus. melhor é falar de Cristo. É verdade. O melhor é falar de Cristo. Falar um pouco de mim, mas de Jesus. Verdade. Nessa noite eu gostaria de falar de um tema que é um tema muito polêmico, mas Sim. é um tema que é super importante Para o dia de no hoje. nosso meio, no dia a dia, né? Esse tema, ele é tema até de guerras, ele é tema de união, ele é tema de amor, ele é tema de carinho. Falar sobre o casamento é um tema importante, porque eu vejo que muitas pessoas querem assim falar de casamento, mas nem todo mundo sabe falar. Às vezes as pessoas, você abre a internet, a sua internet vai estar repleta De coisas. de pessoas falando sobre casais, sobre casamento, aconselhando. É verdade. E sendo que também eu sou terapeuta, tenho um curso de terapeuta, mas exerço não remunerado, mas aconselho algumas pessoas que entram em contato comigo, conversam comigo, enfim, tenho um pouco de experiência na área. Pronto. Segura aí, porque eu sei que com esse tema muitas pessoas ficaram agora curiosas, até eu também. Agora, no domingo, agora pela tarde, ali no Ministério Pedacinho do Céu, aqui na Rua da Bananeira, estarei ali ministrando para casais. Estamos com o encontro de casais e você já é o nosso convidado. Fica aqui na Rua da Areia, estarei passando amanhã o endereço tudo direitinho. No domingo às 15 horas, pastor Ivo e a pastora Celidalva. Você já é o nosso convidado. E já introduz, né, esse tema, casamento. Hoje, já quero deixar como experiência, eu tenho 31 anos com minha esposa e eu vou aprender alguma coisa aqui ainda. Eu vou aprender. E você não saia daí não, porque Deus quer falar com você. Principalmente você que é casado, porque é muito complexo. Hoje estaremos aprendendo, estarei orando, pedindo a Deus a direção, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Amém.
Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e pelas coisas que o Senhor dá de fazer. Está aí, ó Eterno, o teu filho, pastor Abraão, que será o canal de bênção para as nossas vidas. Usa, meu Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. O nome do seu irmão, que ele foi intermediário entre eu e você? Fabrício. Irmão Fabrício. Com certeza ele estará assistindo. Deus. Fabrício, muito obrigado por esse apoio aí. Obrigado de verdade. Em breve, o seu convite foi muito primeiro do que do seu irmão. Você sabe disso. Em breve estará aqui conosco. Muito obrigado. Porque eu digo sempre, não se faz podcast sozinho. Eu fico muito grato. E eu já agucei meu ouvido aqui, porque você é fisioterapeuta, não é isso? Terapeuta. Pronto. A gente vai, em outra oportunidade, vamos estar aqui tirando algumas dúvidas, porque algumas pessoas devem ter dúvida, e eu já fico muito grato. Pode ficar à vontade. Você é uma resposta de Deus na minha vida. Amém. Deus manda alguns profissionais, advocacia também. Pronto, amém. Maravilha. Nem se preocupe. Estaremos falando hoje do casamento e estarei trazendo o senhor de volta, se for possível, para a gente falar um pouco sobre fisioterapia e também um pouco a área da OAB. Viu? Deus abençoe. A palavra está com o Senhor. Amém. Com Jesus. Desde o princípio do mundo que se fala em casamento, e nada melhor do que a Bíblia, ela por si só, ela vai falar. Vou ler um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, no seu versículo 18, que diz assim, a epígrafe, ela vai dizer, como Deus criou a mulher, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntura que esteja como diante dele. Essa é um tipo de tradução, né? Almeida Revista e Atualizada. Agora eu vou ler um tipo de tradução que me chamou muito a atenção. Essa tradução, que é a Nova Tradução, que diz assim, ó, depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Já é uma tradução que já fala mais próximo, né? Mais próximo do homem, porque a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem cair em um sono profundo e dali tirou a costela. Isso. E dali veio a mulher. É outra metade. A gente sabe que nos dias de hoje o casamento ele está sendo assolado pela essa sociedade que a gente vê, essa mídia que a gente está vivendo. E muitas separações, muitas traições, casamento de anos, casamento que malmente começou, infelizmente terminando em morte, terminando em coisas que Deus não projetou isso. É verdade. Deus ele projetou o homem para amar a mulher e a mulher para amar o homem, aonde em todo momento Deus sonhou com família. Nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus. A família é a base da sociedade. Você vê que quando a família ela é destruída, um casamento ele é destruído. É verdade. E isso o inimigo ele tem afetado diretamente as casas, ele tem afetado diretamente a família, porque ele sabe que se ele conseguir destruir o casamento, ele está destruindo uma família. Ele está matando um filho. Com certeza. Ele está matando uma filha. Com certeza. Então, as ideologias hoje que estão sendo pregadas para tentar perturbar tudo aquilo que Deus um dia preparou para mim, para você, para nós, tem sido forte. E é algo muito fino, né, casamento, né, pastor? É algo muito fino que a gente tem que ter zelo, a gente tem que ter cuidado, porque a gente sabemos que a mulher é o lado mais fraco do relacionamento. Cabe ao homem ter o cuidado. Mas a Bíblia diz que também a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Assim como a mulher sábia edifica a sua casa, o homem também tem que ser sábio. Porque às vezes as pessoas falam esse texto para querer se eximir da responsabilidade dele. É verdade. Eu como profissional, às vezes eu escuto casais, pessoas que já convivem há anos,
Mas existem insatisfações que... É normal, né? Exatamente. Mas às vezes insatisfações que deveriam ser resolvidas dentro do próprio casamento. Coisas que pode se conversar e não deixar gravar, né? Exatamente. Mas também tem coisas que se pode conversar, está conversando, mas a pessoa às vezes não quer dar um braço a torcer. Exatamente essa mídia que está colocando na mente da mulher autoritarismo, que ela pode ter a mesma autoridade do homem. Isso. Deus disse que colocaria uma outra metade, quer dizer, para ajudar, uma disjuntura, uma auxiliadora, alguém para auxiliar, porque a sua esposa está aí para te auxiliar, a minha esposa está para me auxiliar. Então, quando alguém vê a minha esposa na rua, me vê. Quando vê a sua esposa, te vê. Ali vai a esposa do pastor. Isso. Ali vai a esposa do pastor Abraão. É verdade. Ali vai o esposo da irmã fulana. Então, um é visto através do outro. Isso. Mas a sociedade tem tentado implantar algo que está tendo muito choque dentro dos lares. O senhor transfere uma certa culpa para a mídia, é isso? Com toda a certeza. É a má influência, com certeza. A má influência, é por isso que o nome diz influenciadores. Isso. O nome não é à toa, influenciadores, porque eles têm o poder de influenciar. E algo que tem destruído e tem separado muitos relacionamentos. Celular. É o celular? Não. É a maneira que ele está sendo usado. Porque você, homem, você, mulher, tira um tempo para seu esposo, tira um tempo para sua esposa, porque eu acredito que Adão e Eva não tinham celular ali. Então eles tinham totalmente um tempo um para o outro. Com certeza. O tempo deles era dedicado um para o outro. É por isso que eu me pergunto, eu faço essa pergunta para mim. Aonde estava Adão quando Eva estava conversando com a cobra, serpente, com a serpente? Onde Adão estava, porque não existia nada que hoje, como existe hoje, muitas coisas para tirar atenção. Para tirar, porque a maioria hoje se reclama de atenção, que o marido não dá atenção, que a mulher não dá atenção, que às vezes o marido está dando mais atenção ao celular do que a esposa. A esposa está dando mais atenção ao celular do que ao esposo. O marido está ali, a mulher está ali, mas as pessoas estão escolhendo dar atenção a uma pessoa que está do outro lado da tela. É verdade. E maridos, sejam sábios e seja mais ouvinte. O pastor Cláudio Duarte, ele fala algo que eu acho que é muito engraçado. Eu rio. Toda vez que eu assisto algum vídeo dele, eu dou muita risada, porque ele fala que a mulher, quando vê o marido entrando dentro de casa, chegando do trabalho, a mulher ela vê como se fosse uma orelha gigante entrando. Porque ela acha que ela tem que falar. Ele fala isso, né? Ele fala isso e eu dou muita risada quando ele fala isso. Que a mulher, ela não vê um homem entrando, ela vê uma orelha gigante, porque ela quer falar, ela quer desabafar, ela quer contar os problemas que ela está sentindo. E o homem tem que estar pronto também para ouvir. O homem tem que estar pronto para ouvir, para aconselhar, para orar, para estar junto com ela. Porque se nós não estivermos prontos, tem sempre alguém pronto para dar ouvido. É verdade. Posso falar rapidinho? Pode, fica à vontade. Esse tema é bastante importante, e a gente chega até a ficar um pouco triste, porque tem uma nova ideologia na cabeça do jovem dessa geração chamada de agamia. Essa agamia, ela é caracterizada nas pessoas que não querem mais compromisso. A formação de família está ameaçada. A formação da família está ameaçada. São jovens que têm essa linguagem, fiquei com um, fiquei com outro. E, pastor, o celular, como o senhor já colocou aí,
Mas o senhor concorda comigo que o princípio de se conhecer primeiro para depois casar é importante? Sem sombra de dúvidas. Me fale nas suas palavras aí a importância de se conhecer primeiro, não deixar para se conhecer no meio do casamento não vai dar nada que preste. Tem que conhecer antes. Fala um pouquinho, pastor, no seu raciocínio, na sua ideologia aí. A verdade é que ninguém nunca conhece ninguém. Isso. Disso nós sabemos. Isso. Que ninguém conhece ninguém. Isso. Mas você o costume, namorando... o costume, a cultura dessa pessoa. Você namorando, porque na verdade o ser humano ele é algo que ele ainda está sendo estudado, tanto homem como mulher. Sim. Então às vezes eles podem ter comportamento que pode interferir. Isso. Eles podem interferir, mas o fato de você Sim. namorar, ou de você orar, de você namorar, noivar e casar, isso já é uma base. Tempo, já é uma base. Tempo, nada você vai passar a conhecer. Com certeza. Algumas atitudes da pessoa que você vai aprender a lidar. Pastor Abraão era 2 anos para noivar. Posso dizer até 4 de noivado. 2 anos para noivar, mais 2 anos noivo e 4 anos de um casamento. Essa era a base. E durava. E eu tenho certeza que tem pessoas agora que está assistindo, que veio desse princípio aí. E hoje o senhor, como pastor, está trazendo um assunto extremamente importante, mas talvez com lágrimas nos olhos. Com certeza. Porque o que é família para essa geração, pastor? Na verdade, a família ela perdeu o contexto. Perdeu o contexto. Hoje, o inimigo, né, das nossas almas, ele tem conseguido atingir as famílias diretamente. Ele tem conseguido, e por causa disso ele tem destruído. Muitas famílias estão sendo destruídas, não só nesse contexto de orar, de noivar, de casar, enfim. Porque é como eu costumo dizer, a influência. Porque hoje você dá uma educação ao seu filho, a mídia é da outra, o celular da outra. As pessoas estão nessa forma de se relacionar assim, vou ficar com uma, vou ficar com outra, porque o celular está dizendo, a mídia, o influenciador digital que está do outro lado está dizendo, fiquei com 10. O outro está dizendo, fiquei com 20, fiquei com 15. E a jovem quando ela chegava, o costume das mulheres, que toda jovem começa, né? Entre 13 e 14 anos ali, o costume das mulheres. Sim. Ela perguntava à mãe que sangue era aquele. Hoje já não se pergunta mais por causa da mídia. Tem ensinado. Então existe uma grande parcela de culpa da mídia em destruição das famílias, onde está perdendo os costumes e os princípios, onde não se fala mais em casamento. Isso é muito sério, cara. E tem atingido diretamente, são vídeos de homens e mulheres aconselhando a não casar. A não casar. Hoje o conselho é não casar. Não é vantagem casar, porque alguns vídeos que eu acompanho, os homens dizendo-me assim, não é vantagem casar, porque quando você terminar, a mulher vai ficar com metade do que é seu, do que você lutou para conquistar. Que pensamento egoísta. Que pensamento egoísta. É o papel do homem prover. O homem é provedor desde o princípio. Um lar sem uma mulher é diferente. Um homem sozinho ele pode se virar, mas um lar, uma casa sem uma esposa é diferente. É verdade. E enquanto isso, a gente espera o que de uma sociedade? Se o senhor falou aí, e é verdade, que a família é a base da sociedade amanhã. Decadência. É o que nós estamos vendo. Eu posso falar um testemunho aqui rapidinho, mas não estou te atrapalhando não, né? Fica à vontade, não, pode ficar à vontade. Aí no Largo do Luz, aqui onde a gente mora, aqui em Salvador, Bahia, aqui no nosso bairro, eu esperando onde o pai trabalhar, e parou um ônibus que vinha, parece desse lado aí da base naval, final de semana, e aquela maior baixaria mesmo, uma mulher fazendo a maior baixaria, era uma senhora de idade. Aí quando ela desceu, primeiro desceu uma neta. Ela tava com uma neta. Porque filha não era.
neta. E eu pensava assim, meu Deus, olha o que essa mulher está transferindo para essa criança. Imagina. Porque o senhor tem colocado a mídia, concordo, em algumas porcentagens, como podemos colocar 70% da mídia, mas os outros 30% vamos dividir. Mídia digital e educação. Educação em casa. Dentro de casa. Pastor Abraão, meus pais tinham um cuidado grande para ter relações, intimidade íntima, para ver se a gente estava dormindo. Os quartos não eram de porta, era de cortina. Imagine uma casa que não tem os princípios bíblicos, que as pessoas bebem com criança pequena ali, o cara cheio de cachaças, todo aloprado de cachaça, querendo ter momentos íntimos ali. A criança não está dormindo. É o nosso reflexo. É o tipo de música que eu escuto. Como é que o senhor não quer que seu filho não dê palavrão? E eu sou o primeiro a ser uma pessoa baixa, uma pessoa de baixo escalão, de palavras torpes. Ô pastor, eu tô tomando a palavra do senhor aí. Não, pode ficar à vontade. Não é isso aí? Então, exatamente, concordo. A nossa criação, parece, eu tava conversando com um pai, nós somos uma geração de pais que nós perdemos a força para corrigir o filho. Parece que o filho nos neutraliza. Perdemos a força. Parece... Perdemos a força porque eu culpo não só... vou discordar com o senhor em parte. Sim, aqui, sim. Dos 30% da mídia. Sim, porque sim. Não, 70% da mídia. 70% da mídia. 70%. Eu concordo em parte porque, assim, antes era novela. Sim. Que tinha uma influência muito grande. Sim, até hoje sim. E as novelas, ela trazia as mulheres traindo o marido, sim, traindo a mulher, sim, orgias sexuais e outras coisas mais. Então, sempre essa super mídia, ela tem uma força que nós não podemos imaginar. E isso está tirando a nossa força como pai também. É verdade. Está tirando, como o senhor falou. Isso. E eu concordo que hoje as meninas não perguntam mais à mãe. Isso. Porque ela vem aqui no celular, ela acha tá assistindo tudo. Ela acha, às vezes, uma criança de 14, de 15 anos hoje tem mais experiência do que certa mulher. Meu Deus do céu, pastor. E com certeza. Tem mais experiência. Isso só prova o quanto nós estamos vivendo uma decadência. Eu acredito que nós estamos vivendo o fim. Porque a quantidade de relacionamento de família que tem sido destruída, porque eu falo com propriedade, porque um dia um casamento meu já foi destruído e eu tenho certeza de que a mídia teve parcela. O senhor foi vítima desse? Eu fui vítima. E por causa de eu ser vítima, eu busquei me aprofundar também no assunto. Isso. Também para entender um pouco, para que o próximo relacionamento, né, que Deus assim me abençoasse, como Ele me abençoou, eu pudesse ter mais experiência, eu pudesse saber também onde foi que eu errei. Porque é assim, hoje o homem e a mulher, os dois erram. No relacionamento não existe o perfeito. Se chegou ao fim, houve erro, às vezes, das duas partes. Às vezes. Na maioria das vezes é da parte do homem. Mas está se igualando. Está se igualando, porque as mulheres também estão seguindo o mesmo passo. Aí o senhor acha que uma menina que está vendo a mãe dela, como o senhor falou, e a sua colocação foi perfeita, e ver a mãe fazer aquilo, ela não vai seguir? Ela vai seguir o exemplo, porque a minha filha, quando estava com 2 anos, começando a caminhar, hoje ela tem 10 anos, eu vim andando pelo caminho com ela, e ela dando os primeiros passos, e eu botei a mão para trás, assim, né, e olhando ela foi e colocou a mão para trás. Ela copiou o meu gesto. Então, da mesma forma, se eu amasso um papel e jogo fora da lata do lixo, que exemplo eu estou tendo a minha filha para ter uma boa base a sociedade
Porque o seu filho, a minha filha, é a sociedade amanhã. Se o seu filho joga o lixo fora do balde e a minha, quem ensinou? Não, gente, às vezes aprendeu com nós, dentro de casa. 90%. Às vezes aprendeu com nós dentro de casa. E então, devido a ter essa falta de princípio também, que é também uma falta de base bíblica. Sim, isso. Uma falta de base bíblica, muitos casais estão chegando ao fim. E hoje tá tendo muito mau exemplo. Tipo, eu vi um vídeo que me chamou muito a atenção, e eu gosto sempre de relatar as coisas que me chamam a atenção, porque um homem, ele conta a história da esposa de Barack Obama, junto com Barack Obama. Eles vão em um restaurante nos Estados Unidos, e quando eles chegam na cozinha daquele restaurante, quem tá lá é o ex da mulher de Barack Obama. Aí Barack Obama brincou com ela e disse: tá vendo? Se você tivesse casado com ele, você seria a esposa de um cozinheiro. Ela sorriu e disse: não. Se eu tivesse casado com ele que seria o presidente. Isso mostra o valor de uma mulher virtuosa. É, rapaz. Existe muita diferença Isso. com quem a gente está. Uma mulher que ela tem o poder, que ela sabe o valor que ela tem. Deus, a importância de ser mulher ao lado do marido. A importância dela ser mulher, a importância dela saber que ela não tem que pegar 10, que ela não tem que pegar 20 para ela ser valorizada. É verdade. Que vários homens, ela não tem que se deitar com vários homens para que ela tenha valor. Mas sim que ela seja de um homem e que ela mostre o valor que ela tem àquele homem. Meu Deus do céu. A importância de uma mulher de valor. Meu Deus. Assim como tem homem que não tem valor, se desvaloriza, né? E tem mulher que também não tem valor. Vale muito a mulher que está do nosso lado para o nosso crescimento. Vale muito. Deus deu uma mulher que fosse a outra metade, ou que seja idônea, um auxiliador, uma pessoa que vai te ajudar. Meu Deus. Aquela mulher ajudou Barack Obama a chegar até o poder e hoje se tornou um dos melhores presidentes. Foi verdade, dos Estados Unidos. Que teve nos Estados Unidos, foi um dos melhores. E esse vídeo para mim me impactou, porque a pergunta é: quem está sendo você no casamento? É o tema dessa mensagem. Quem é você no casamento? Na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, né? Quem está sendo você? Você já se perguntou isso? Será que você já sentou para tentar conversar com a sua esposa, o seu esposo, e dizendo: e aí, amor, quem sou eu para você? É só cobrança, né, pastor? É só cobrança. Eu só sirvo para que você possa cobrar, me gritar, querer discutir, desabafar. Quem sou eu? Meu Deus do céu. Porque eu digo ao Senhor que tem muitas mulheres que ela não vê força nenhuma no marido. Meu Deus do céu. Ela não enxerga a força que o marido dela tem. Meu Deus. Mas eu digo ao Senhor também que tem mulheres que não. De fora que estão enxergando a força que ela não está enxergando. Rapaz. Tem mulheres de fora que estão enxergando a força do marido dela que ela não está enxergando. Porque às vezes o marido ele é forte e ele está tentando mostrar força à mulher. Porque ele está tentando, se esforçando como? Não está faltando comida, não está faltando o pagamento da água, o pagamento da luz, ele está provendo, ele está sendo um homem provedor. E mesmo assim, essa mulher está buscando na internet ou buscando na vizinhança a importância de outros homens, e esquecendo de enxergar o verdadeiro valor do homem que está do lado dela. Rapaz. Da mesma forma é o homem. Meu Deus do céu. Que não enxerga a importância da sua esposa. Meu Deus. Às vezes uma esposa que está lavando, passando e cozinhando, ele acha que é apenas a obrigação dela. Não é só ela que come, não é só ela que bebe, não é só ela que veste. E quando uma mulher faz, no livro de Salmos vai dizer que a mulher, ela é como a videira na beira da mesa, frutífera. Ela está ali alimentando o marido, ela está alimentando os filhos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Então, estão esquecendo de olhar a importância do esposo, a importância da esposa. Olha os defeitos. Se tiver um defeito, porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque larga a toalha molhada em cima da cama, porque joga a roupa pra cima, joga isso, joga aquilo. Mas esquece de tirar um dia apenas para elogiar o marido. Quando uma mulher ele elogia o marido, ela não sabe o quanto isso eleva ele. Rapaz. Ela não sabe o quanto eleva o amor. Parabéns, amor. Mesmo que tenha sido um ato simples, mesmo que tenha sido algo simples, elogie seu marido. Vice-versa, né? Marido, elogie a sua esposa da mesma forma. Eu ouvi um testemunho ao vivo dele chamar ela de gorda. Ela entrou em uma pequena depressão e traiu. Que ele não elogiava. Não elogiava. Ficava criticando. A mesma medida, Deus não tirou do pé para que o homem não pudesse pisar. Deus tirou do lado para que pudesse ser o apoio do homem, ajudar o homem. Então, praticamente estão na mesma medida, mas sendo que Deus colocou o homem como cabeça. Mas eu sou o cabeça dessa casa. Às vezes o homem que é religioso ainda bate no peito e diz, eu sou o cabeça. Você é o cabeça. Deus ele lhe deu essa responsabilidade, nos deu, nós como homem. Mas tem decisões que a gente tem que tomar junto com a nossa esposa. Aliás, a maioria das decisões. É verdade. Porque a mulher, ela vê de um ângulo diferente, ela vê o que a gente não vê, e ela enxerga o que a gente não enxerga, irmão. É mesmo. A verdade é essa, porque eu vi uma pesquisa que eu me decepcionei com essa pesquisa. Me decepcionei profundamente com essa pesquisa, que a maioria das pessoas que estão em grupo de relacionamento Sim. não são pessoas solteiras. São pessoas casadas que estão em grupo de relacionamento. Se você, criatura de Deus, você já tem o seu marido, você está fazendo o quê em grupo de relacionamento? Brincando com a sorte. Aí você entende porque o grupo, né, o índice de feminicídio tem crescido? O índice de mulher matando o marido também tem crescido? Porque não está havendo mais respeito. Entendeu? Porque no início eu ocupei a mídia digital. Concordo. É por isso, porque se eu sou casado, eu não tenho que estar em grupos de relacionamento. Grupo de relacionamento, por quê? Para ir desabafar com quem? Aí você vai colocar suas dores, vai entrar alguém para te aconselhar, que já muitas das vezes já é enviado do diabo. Com certeza. Enviado do diabo para lhe dar conselho, e dali o diabo vai falar coisas lindas para você ouvir. Coisas que talvez a sua parceira não diga, o seu parceiro não fale também. Ele vai colocar, ou ela vai colocar as palavras mais bonitas no momento para que nós pudéssemos... E na carência, o laço armado, né? Na carência, é pau e casa. E morte, talvez. E morte em muitos dos casos. Então, essa pesquisa me assustou. Eu digo, meu Deus, grupo de relacionamento não é para pessoa que é solteira? Então, fica essa observação para que a gente também possamos vigiar. Vigiar, porque tem sido terrível. São muitas pessoas de forma assim depressiva, porque ela não tem coragem de sentar. O melhor remédio é uma conversa, uma boa conversa. É verdade. Uma boa conversa entre o homem, entre a mulher. Tem clínica para casais para atender essas coisas? Tem. O que mais tem hoje? É a mesma psiquiatria. Psicóloga? Tem psicólogo, tem terapeuta. Que atenda mesmo o casal ali. Atende. Porque eu não vou só querer transferir pra gente, pastores. Sim. Para nós pastores. Tem.
Tem muitos. Tem, né? Tem muitos. O leque de relacionamento vou dizer assim, de ramos, de clínicas, tem crescido bastante, de psicólogos. Para salvar o Tem relacionamento. crescido para salvar o pessoal buscando curar o seu relacionamento, porque você vê que a Universal é uma igreja que ela foca muito terapia nisso. do amor, Ela rapaz. foca na terapia do amor, ela foca no casamento blindado, ela foca no namoro blindado, ela foca no escola do amor. Então, e tem outros grupos de relacionamento, que falam sobre relacionamento, que falam sobre terapia. Dentro do relacionamento, você vê que o relacionamento, o casamento, ele é tão importante que ele vai interferir diretamente na sociedade. O homem bêbado, muitas das vezes fracassado, ele foi um homem, muitas das vezes, que ele foi traído pela mulher. Tá ali jogado na... né? Ele tá jogado na cachaça. Rapaz, Ele tá jogado na droga, porque um dia alguém que ele amava traiu a confiança dele. Poxa. E ele, através daquilo, ele entrou em uma depressão. Não teve força. Não teve forças e não conseguiu sair. Meu Deus. Daquilo onde ele hoje se encontra. E muitas das vezes nós julgamos. Fulano é profissional, mas é cachaceiro. E você, e a gente vê a insensibilidade do povo ainda brincando, né? Fulano, com a ligagem, não sei o quê. Você vê a falta de sensibilidade. Porque, gente, é muito sério. Uma coisa é saber por terceiros, outra coisa é ver uma conversa no Instagram, no WhatsApp. Gente, nós estamos falando e o ato imediato, o flagrante imediato, para o que pegou, para o cara que vem se dedicando, que ele pensava que ele... É o que o senhor tá falando aí, não tem outro caminho, pô. Não quer nem ir pra casa, vai pra debaixo do viaduto mesmo, pra bebida mesmo, larga trabalho. Que, meu Deus do céu, pastor. De mulheres que também encefam sua própria vida porque foi traída. Sim, ainda tem esse que se mata. Tem esses índices de pessoas que falam assim, eu já pedi pra ele ir embora, eu já pedi pra ela ir embora, mas ele não quer sair de minha vida. Eu aconselho você... Lute pelo seu casamento. Se um dia você amou esse homem, se um dia você amou essa mulher, ainda dá tempo. Eu sei que a Bíblia em si, ela nos dá respaldo que em caso de traição, ela dá respaldo para separar, ou traição ou morte. Eu não aconselho ninguém se separar. Positivo, pastor. Eu aconselho ter uma boa conversa, mas se realmente vê que não dá, deixa aí. Para não acontecer algo pior. O apóstolo Paulo fala, se está servindo de pedra de tropeço, é melhor que vá. Porque hoje, infelizmente, alguns pastores aconselham que as pessoas fiquem, o resultado é morte no final. É verdade. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo evangélico. Não, depender da gravidade que a gente está escutando. Exatamente. Dá um tempo, vai para casa da mãe. Mulher tomando porrada de homem, e homem chegando bêbado, espancando. Isso não é amor, não. Isso não é amor, isso é possessão. Porque tem ser humano que ele acha que a mulher é como esse objeto. Ele tem que fazer o que quer. Pega, tá aqui, joga para lá. E igualmente. Então, não é amor, é possessividade. E isso acontece porque muitas das pessoas faz o que o Senhor citou. Às vezes eles nem se conhecem. Já com 3 meses. 3 meses, às vezes a mulher conheceu o homem na balada hoje, no mesmo dia o cara tá dormindo dentro da casa dela. E às vezes querem colocar bomba na nossa mão. Com uma semana já tá vindo, tem até uma aliança aqui, ó. Eu nem combinei, a aliança apareceu aqui. É uma das que eu uso aqui. Em uma semana, primeiro diz, chega pra gente e diz que tá orando. Tô orando. E nunca mais Deus disse não. Eu quero saber por quê. Diz que tá orando e a resposta sempre é sim. Diz, na segunda-feira te procura dizendo que tá orando. Na outra segunda-feira já tá com aliança já para o senhor ungir, ó. Ainda bota a bomba na nossa mão. Bota a bomba. Bomba na nossa mão. Aí, ou seja, gente, o que eu quero dizer é que o casamento, ele não é passaporte para sexo.
Ele não é, vamos casar porque para que a gente ter relações, tem que casar. Não use o casamento para isso. O casamento não é qualquer festa de aniversário, parabéns para você. O casamento não é mais uma solenidade. Casamento é uma decisão que a pessoa está tendo com a outra para a vida inteira. Observe que o casamento ele não é baseado no amor. O amor é um sentimento essencial, mas o casamento ele é baseado no pacto, na alegria, na tristeza e na doença, até que a morte os separe. É um pacto de aliança. Porque as pessoas podem casar e sem amar e com o tempo passar. O amor estraga. Esse sentimento, o amor, ele é estável. O mesmo casal que está na... O mesmo casal... Eu te cortei, pastor? Não, pode ficar à vontade. O mesmo casal que está na cama hoje sentado, dizendo, depois que eu te conheci, minha vida mudou, eu não consigo viver sem você. Quando passa a morar junto, e quando aparece outra pessoa atraente, começa o desprezo, começa os maus tratos, e esse mesmo casal que estava na cama dizendo que ama, na pizzaria, nos passeios, hoje ele está de costa um pro outro dizendo, eu descobri que não te amo mais. É melhor você procurar a sua vida. Oxê, não era amor? Aí que é que eu volto e novamente eu coloco a culpa nas mídias digitais. De novo, porque o exemplo, pastor, a nossa esposa, né, eu vou nos colocar, que assim fica melhor o entendimento. A nossa esposa, ela casou com a gente, às vezes a gente era forte, né? Tava robusto, todo malhadinho. Eu acho que eu engordei agora. Aí ela olha, se apaixona, aí vai. Ela casa com aquele homem sarado, bonito. Passa o tempo. Meu Deus do céu. A gente comendo as comidas e tal. Fica meio barrigudo. Vamos parar a conversa? O cabelo começa a cair. E aí já não fica mais tão atraente. Essa mesma mulher começa a acessar as redes sociais e começa a ver homens super atraentes. Homens super atraentes. Quer dizer, na verdade é um cardápio que ela tem na mão. Ela tem um cardápio. Onde ela... muitas das vezes pode até escolher. Então ela começa a esquecer do matrimônio, ela começa a esquecer daquilo que foi realizado no casamento, ou ele começa a esquecer. E na maioria das vezes também parte do homem. O homem, ele casa com a mulher, com o tempo a mulher engorda, com o tempo a mulher não faz mais o cabelo, devido às dificuldades que uma família passa, que se torna até natural. Às vezes a mulher não vai mais se cuidar, porque ela não vai ter mais o mesmo tempo de quando ela era solteira e quando você conheceu ela com aqueles cabelão bem feitos, com as unhas bem feitas. Mas você tem que amar a sua esposa. É verdade. Porque você prometeu amar ela. Você prometeu cuidar dela. E a mulher também prometeu cuidar do marido. Verdade. Aí é que entra o cardápio. Você olha a sua esposa, ou você olha o seu esposo, que hoje já está fortezinho, ou já não está mais atraente como antes, e outras pessoas nas redes sociais começam a lhe chamar a atenção. Imagina, pelas redes sociais é capaz de chamar a atenção? E essa moda agora de academia? Piorou. Ou o cara ele é super confiante, ele não tem nenhum pingo de ciúme, ou ela é ousada pra ir. Porque, meu irmão, é o sinônimo de traição. Não vou generalizar, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Mas tem uma cerca elétrica. Quem está perto da cerca tem a maior probabilidade de se tomar uma carga, ou quem está distante? Quem está perto. Quem está perto. Porque, conversando com as irmãs, a irmã falou, olha, pastor, olha, assim como vocês homens olham, a gente também olha. Olha também. Olha.
E você com fome mais perto Olha, do prato, o seu desejo... O senhor está preparado para receber um elogio? Depende. Que é uma seta? Depende. Não, eu falei assim uma lógica, né? Eu tô falando para alguém aqui. Você está preparado para receber um elogio? Isso. Porque estremece a carne toda? Isso. Um elogio, e aí? Tá passando a dificuldade em casa, que todo relacionamento é normal. É normal. Nós temos que saber administrar esse lado. Mas Satanás sabe como trabalha e recebe aquela pancada de elogio. E aí? Aquela seta. Aí é a hora que o inimigo trabalha. Se foi terça-feira que você recebeu esse elogio, na quarta-feira a primeira pessoa que você vai procurar naquele lugar ali é aquela pessoa do elogio, pô. Que chamou a atenção. Então é muito perigoso. Muito perigoso. É muito. É tipo juntar a fome com a vontade de comer. Isso. Porque se você tá com fome, você tá perto de um bife de carne. E numa discussão em casa, ela é capaz de largar. Pô, é capaz de largar assim, ó. Largar uma piada, o marido ela não recebeu um elogio na rua, na academia, em qualquer lugar. Numa confusão em casa, se você não quer, na rua, por causa daquele elogio. Eu sou muito bonita. Eu sou muito bonita. Se você não acha, na rua... Tem quem queira. Ou seja, balançou a cabeça. Se você não quer, balançou. Tem quem queira. É por isso que casamento, ele tem que ser algo que ele tem que ser, primeiramente, ele tem que ser de Deus. Com certeza. Ele é de Deus. Ele precisa ser de Deus. Precisa ser de Deus. Precisa ser de Deus. Ele é o dono. Ele é o criador. Ele precisa ser de Deus. E, em segundo lugar, ele tem que ter sensatez. As duas pessoas têm que ser sensatas e saber de que casamento não é brincadeira. Com certeza, pastor. Tem gente brincando de casar. De casar. É muito sério o casamento. Por isso que tá tendo as mortes, por isso que o homem tá matando a mulher tá matando o homem por causa das vamos brincar de casar. Não é casamento, meu irmão. Casamento é você construir uma família, se possível, tornar até uma nação. Que a Bíblia diz que de Jacó veio os patriarcas. Isso. E dos patriarcas veio a nação de Israel, que hoje a gente se vê. Isso. Aí uma nação forte, poderosa. Isso. Quem sabe Deus quer usar o seu casamento para se tornar uma nação forte e poderosa. Isso. Mas muitas pessoas não estão dando valor, porque uma casa onde tem muita pessoa, ela se torna forte. Uma família grande. Uma família, não mexa com a família de fulano, que a família de fulano toda grande, unida. É forte, é unido. Isso. Então esse é o sinônimo do casamento. Deus quer dar força ao homem e à mulher, tornar a casa forte. Mas tem pessoas... Como o tema é família, né? O tema? Casamento. Eu fui buscar uma aliança na estação Pirajá. Tô te cortando toda hora, né? Não, pode ficar à vontade. Qualquer dúvida. Pode... Aí eu fui com o irmão. Pastor, me leve ali na estação Pirajá, eu vou lá entregar uma aliança para um casal de noivo, né? Já era a aliança já do casamento. Aí quando chegou lá, Deus me levou, foi para isso. E ele queria casar. E ela tava preocupada na qualidade da aliança. E ele queria casar. Aí teve uma hora que eu me meti na conversa. Eu falei, filha, ele quer casar. Depois você compra outra aliança. Isso aí é vaidade. Quantas por aí que quer um homem aí, que quer formar família, e a senhora com a faca e o queijo na mão tá preocupado com vaidade de qualidade de aliança. Importante é o interesse dele querer casar, porque muitos não querem mais. O senhor concorda comigo? Não quer, não. Pela facilidade. Não querem, não. A facilidade do sexo não Isso. tirou o interesse do casamento, porque a única coisa que eu vou dizer assim, me perdoe se eu até estiver sendo assim. Fique à vontade. A única coisa que, às vezes, para alguns homens, acha que a mulher tem a oferecer o sexo. Para alguns homens. Isso. Ele acha que a mulher ali só tem um sexo para oferecer. Isso. E não é verdade. Isso. Porque
a mulher realmente que ela tem isso que é de valor, que só ela pode dar ao homem o prazer. Nesse sentido, ela pode dar o prazer e ela preserva isso. Então, ela tem esse poder sobre o homem. Isso. Mas tem muitos homens que acham que a mulher só pode dar o sexo. Não, uma companhia, uma pessoa boa, uma pessoa que você ama. Não tem coisa melhor. Resumindo, ignorância 24 horas. Não pergunta o que é que ela tem quando acorda de manhã. Sai parecendo um monstro, volta parecendo um bicho. Pergunta, cadê meu short? Cadê minha toalha? Muitas das vezes é grosso. Não generalizando, né, pastor? Não Pra quem sabe muito bem. Ambos, às vezes. Isso, ambos os lados. Aquele aí na hora da relação, aquele negócio de bicho, vira a cara pra dormir, não. Às vezes ela tá até chorando ali. É verdade. Eu até chorando, ele nem vê que ela tava chorando. Eu penso que nós homens pecamos muito nisso. Às vezes, ao findar do relacionamento que teve, sexual, virou e foi dormir. Às vezes a mulher quer conversar. Terminou, às vezes ela quer ficar abraçadinha. Até antes. Antes ou depois. Na maioria das vezes é depois. A queixa é mais depois. É isso. A queixa é mais depois. Dá a entender sim. Dá a entender que ele só queria isso. É isso. Não conversa antes, conversa perto pra ter ele conseguiu o que ele quis. E virou. Rapaz. Entendeu? Então, isso tem afetado muito. E tudo isso serve também de experiência para nós. Nós homens que estamos aqui, vocês que vai me ouvir, que futuramente, muitas das vezes é isso que nós homens estamos pecando. Novamente, vou citar o pastor Cláudio, porque ele dá umas citações que ele é meio engraçado, mas se você olhar, é tudo verdade. Com certeza, ele aplica naquela maneira de dar risada ali, mas fala sério. Ele fala sério, ele diz que homem é muito fácil de lidar com o homem. Homem é barriga cheia e saco vazio. Se a mulher cozinhou bem, quando o homem procurou ela esteve ali disposta para se relacionar, para o homem, isso é tudo. Ele vai sair no outro dia, ele vai sair feliz, ele vai trabalhar, ele vai trazer presente, ele vai lutar, ele vai fazer de tudo pelaquela mulher. Que a mulher está cozinhando bem e está realizando ele sexualmente. Isso. E a primeira coisa, às vezes, que a mulher faz, quando ela está chateada, é greve de sexo. Aí o negócio se agrava mais aí, tá? Porque quando o homem gosta de estar com a barriguinha cheia e com o saco vazio, ele não consegue esvaziar, ele começa a ficar nervoso. A tendência é ter briga. É verdade. E a mulher usa a arma que ela tem exatamente para deixar o homem nervoso. É verdade. Porque o homem vai passando os dias e ele vai ficando nervoso, porque ele já vem naquele estresse, tudo desestressa o homem. E outra coisa, a Bíblia fala que a mulher não tem mais poder, né, sobre o seu corpo. Assim como o homem também não tem poder sobre isso. Ou seja, essa greve não venha a ser demorada, porque não deixa de ser uma porta aberta, uma brecha. Para o inimigo entrar. É o que tem acontecido muito. O inimigo entrando através... Isso. O apóstolo Paulo ele vai dizer que se não for para orar, um propósito estando os dois em comunhão, em concordância. Teve uma concordância entre os dois. Não, vamos fazer um período para você chegar mais a Deus. Vamos ficar um tempo sem fazer. O homem concordar. Concordância. Por quê? O senhor citou aí, e é o correto. O corpo do homem não é mais dele. Isso. E nem o da mulher. Isso. Porque... Tá brincando com fogo, né? Vai ter dias que o homem vai fazer sem vontade também. Às vezes a mulher diz, porque o homem fez sem vontade. Porque a mulher às vezes fez sem vontade. Mas vai ter dia que se você procurar um homem também, ele vai fazer para te satisfazer também. Isso. E vice-versa. Claro que na maioria das vezes o homem sempre quer. Isso. O homem sempre quer, na maioria das vezes o homem sempre quer. Mas quando a mulher também procurar o homem vai ter que estar lá. É verdade. Se tiver havendo alguma falta de concordância nisso, a brecha tem que ser fechada. Conversa. Verdade.
para que a brecha seja fechada, para que não caia em tentação. Porque hoje, o que mais se tem é prato. É bom certeza. Para ambos os lados. O homem não achou em casa, ele saiu, ele acha facilmente. E um conselho que eu quero aproveitar dentro desse assunto, você mulher e homem, muito cuidado mesmo. Quando você estiver passando uma crise no relacionamento, não desabafe, homem, não desabafe com outra mulher. Mulher não vai desabafar com coleguinha, com amiguinho no trabalho. Porque isso é uma porta aberta. Ele vai querer dar uma de médico, ele vai querer dar uma de psicólogo. O Satanás, ele é um ser de personalidade inteligente. Quando pensar que não, o laço está armado. Todo relacionamento, ele passa pelas suas crises. É através dessas crises que vamos melhorando nossos erros, onde eu falhei, realmente eu estou errado, realmente eu sou chato mesmo, realmente ela lavou o chão e eu pisei, sujei, tá errado mesmo, porque muitas das vezes eu já fui trabalhar com a consciência pesada, no ônibus, poxa, minha esposa tava com razão, e ali a consciência doer, que são 31 anos, 31 anos de relacionamento. 31 anos. Então, eu quero já que o senhor fale para o seu público, dá um remédio agora conclusivo. O senhor como administrador de área de casamento, o público agora é seu. Não dê brecha para que você possa acabar com o seu casamento. O casamento é a base da sociedade. Procura sempre conversar, porque a conversa, o diálogo, ele é sempre importante, porque o amor, ele não acaba, mas o amor, ele morre. Às vezes ele é até assassinado. E tudo aquilo que não é preservado, a tendência é desfalecer. Porque se eu tenho uma planta aqui e eu não rego ela, a tendência dela vai ser morrer. É verdade. Assim é o amor. Que nós, como ser humano, busque cada dia mais, primeiramente, bota Deus no centro do nosso relacionamento e, em segundo lugar, tampar as brechas, porque as brechas são muitas. Verdade. Principalmente você, mulher, você, homem, que tem uma beleza assim, é mais abençoado. Isso. Às vezes recebe mais cantada. Isso. A cantada que tem que ser preferida é a do seu esposo ou a da sua esposa. Vigie, porque muitas das vezes o inimigo ele vem com sapatinho de lã e ele quer destruir, porque ele sabe que se ele destruir os casamentos, ele destrói a família e ele consegue destruir a sociedade. Um professor de escola dominical da Assembleia de Deus, trabalhando com ele me ensinou isso aqui. Pastor Afonso, na época era diácono. Quando você recebeu um elogio de quem quer que seja, diga assim, ó, a minha esposa falou a mesma coisa em casa. Acabou. Acabei de sair de casa, minha esposa falou a mesma coisa. Neutraliza toda a artimanha de Satanás. Pastor Abraão, já quero agradecer a sua estadia aqui. Que maravilha de assunto. Que maravilha. Muito bom. Podemos voltar um dia para falar disso. Sim. Porém, eu já vou te gastar para no próximo assunto. Possamos falar um pouco sobre a fisioterapia? Né? Você é fisioterapeuta, né? Eu sou terapeuta. Pronto. Relacionamento. A importância da... Algumas áreas. A importância da fisioterapia, né? Que o médico passa. O médico passou 10 sessões para mim da coluna aqui, por exemplo. Sim. A importância de quem dá AVC,
reabilitar. Mas no caso, a sua terapia é terapia mais óssea, médica. É óssea mesmo. No caso, isso. O meu caso é mais para conselho, é casais. Da área de casamento? É isso. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais ainda nessa área. Nessa área. Positivo também, da advocacia também. Pronto, no curso de Direito. Pronto, eu pensei que era óssea aquela... Não é na área médica. Mas o próximo já deve estar assistindo. É uma área mais psicológica. Sim. Entendeu? É mais psique para quem é da área da psicologia. Maravilha, maravilha. A nossa maior batalha é na mente. Então, deixa o povo aí com curiosidade. Vamos deixar o povo com curiosidade. Gente, nós estamos encerrando. Maravilha. Nós fomos agraciados pelo pastor Abraão. O mesmo, deixa eu bater com a língua nos dentes aqui logo. O mesmo está orando para abrir o seu ministério. E estamos juntos aqui para ajudá-lo. Amém. Muito prazer, estou maravilhado. Quer mandar um abraço para sua esposa, não? Um abraço aí, um beijo para minha esposa Jusileide. Jusileide, um abraço, um beijo aí, te amo. Pronto, um abraço aí também do canal Podcast Pastor Afonso. Nós estamos encerrando. Você que não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like para nos ajudar. Pastor Abraão, muito obrigado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu desligar ali a câmera. Que maravilha, viu? Amém, coisa boa. Maravilha.